falar sobre a divulgação nessa quarta-feira da transcrição de uma ligação entre Steve Witkoff, que é o enviado especial de Donald Trump, e Yuri Ushakov, principal assessor da polícia externa da Rússia, que desencadeou uma onda de críticas e preocupações em Washington. O conteúdo mostra que o negociador norte-americano orientou Moscou sobre como conduzir conversas estratégicas com Trump em meio às tratativas para um plano de paz para a Ucrânia. Um dos conselhos sugere que Vladimir Putin deveria elogiar Trump pelo cessar-fogo em Gaza, mediado pelo republicano. 2 dias depois, o Trump anunciou um telefonema com Putin que o Kremlin descreveu como franca e produtiva. Durante a conversa, o líder do Kremlin conseguiu convencer o republicano que se encontraria com Volodymyr Zelensky no dia seguinte, a adotar uma postura cautelosa diante do envio de mísseis Tomahawk à Ucrânia. A ligação durou 2 horas e meia e precedeu o encontro tenso entre Trump e o líder ucraniano, marcado pela insistência do presidente norte-americano para que Kiev aceitasse concessões territoriais. A gente vai conversar sobre isso tudo, sobre essas negociações do acordo de paz entre a Rússia e a Ucrânia, com o professor de Relações Internacionais do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, que é o Robson Valdez. Robson, prazer te ter aqui de novo no Acorda Metrópolis. Muito bom dia. Robson, esse acordo de paz, que, mais uma vez, mais um acordo de paz que os Estados Unidos entram aí para mediar, mesmo que não tenha os dois lados, né, da guerra sendo ouvidos, parece que é muito melhor para a Rússia do que para a Ucrânia, mesmo com Trump estando bem próximo do Volodymyr Zelensky ultimamente, né? Ele que já foi ali humilhado dentro da Casa Branca, mas depois desse episódio ele tem sido muito bem recebido e conversado constantemente com Trump, né? Sim, bom dia, Natália, obrigado pelo convite. De fato, esse acordo, ele, no primeiro momento, ele parece ser bastante desigual, mas se nós olharmos sob a perspectiva das relações internacionais, da ciência política, o que nós temos, na verdade, são os pontos colocados por quem, neste momento, está vencendo o conflito. A Rússia, ela está vencendo o conflito, tanto é que a Rússia já anexou quase aproximadamente um quinto do território ucraniano, e na medida em que o tempo passa, a tendência é a Rússia avançar gradativamente para dentro do território ucraniano. Então, se nós levarmos em consideração as primeiras negociações de paz, tentativas de negociação, cessar-fogo, que aconteceu logo no início do conflito, em março de 2022, a única exigência naquele momento, enquanto a Rússia não tinha anexado as províncias naquele momento, era o reconhecimento da comunidade internacional e da Ucrânia da soberania russa sobre a Crimeia e a autonomia do oblast ucraniano, né, dessas províncias, uma certa autonomia administrativa. E hoje, quase 4 anos depois da guerra, com o avanço e com uma vitória, né, com ganhos territoriais claros e evidentes, a tendência é que a Rússia não retroceder naquilo que já conquistou. E isso é o que acontece. Isso que acontece nos últimos 300 anos de relações internacionais entre os países em tempos de guerra. Se nós levarmos em consideração, por exemplo, a vitória dos aliados sobre o eixo, o Japão ele teve uma constituição ao final da guerra, redigida pelos Estados Unidos em 2 semanas e em condições muito desvantajosas para o Japão. E essa Constituição é a que rege hoje a vida, é a principal código de leis do Japão. Então, o que eu quero dizer é que, neste momento, o que nós temos é uma tentativa de impor ao Zelensky, né, à Ucrânia e aos aliados europeus, com intermediação dos Estados Unidos, é a manutenção do status quo do vencedor, desculpa. Um pano de social, né? Uma preocupação americana com a questão da venda também, né? Do dinheiro. O professor, essa história da ligação vazada, acho que só também
comprova muito, que tem muito dessas discussões todas que são públicas, ou que a gente vê nas fotos e nas reuniões, que acontece nos bastidores, né? Sendo ali moral ou não, isso é uma situação bastante comum, né? Infelizmente. A gente pode também, em relações internacionais, todas as agendas elas estão muito intrincadas. A gente pode perceber, por exemplo, a questão de Gaza. O presidente Trump apresentou um plano de paz que foi muito criticado por não contemplar o princípio da autodeterminação dos povos, nesse caso do povo palestino, impor um interventor internacional em Gaza, que seria o próprio Tony Blair, que nem fala árabe, não tem nenhuma conexão cultural com aquela população. Mas esse mesmo plano foi aprovado no Conselho de Segurança da ONU sem o veto da Rússia e sem o veto da China. Então, muito provavelmente, todas essas negociações que estão em curso hoje, Ucrânia, Gaza, o interesse pelas terras raras ucranianas, tarifaço que o Trump unilateralmente lançou contra todos os seus parceiros comerciais, inclusive com o Brasil, todas essas negociações elas podem ter um efeito sobre o que está acontecendo agora também na Ucrânia. Então, por isso, a tentativa, né, esse vazamento expõe, na verdade, a praxis da diplomacia internacional, no sentido de você conseguir colocar em negociação não só aquilo que se está negociando, que é o foco, que é a paz na Ucrânia, o cessar-fogo, mas também todas as demais negociações em curso em que envolve o ator em questão, que é a Rússia e os Estados Unidos. Professor, ali nessa ligação vazada tem um argumento que o secretário ali, o conselheiro, sugere, que é de falar ou elogiar do quanto o presidente Donald Trump conseguiu avançar com um cessar-fogo bastante frágil entre Israel e o Hamas, mas que foi um movimento que ele conseguiu fazer, né? Depois disso, um montão de gente continua sendo morta, mas tem essa sugestão. Acho que vale da gente também atualizar um pouquinho a situação entre Israel e Hamas. A gente sempre tem uma notícia mais quente ali em evidência e muitas vezes a guerra da Ucrânia e da Rússia ficou ali muito paralela, sem muita atenção por causa de tarifaço do Donald Trump. Aqui para o Brasil, né, a gente teve diversas pautas bastante importantes e por bastante tempo ficou muito mais ali sob a atenção do mundo todo Israel e Hamas. Agora trocou por causa dessa novidade da questão do cessar-fogo, do acordo de paz entre Rússia e Ucrânia. Mas acho que vale da gente sempre pontuar as situações todas entre Israel e Hamas também, que é uma guerra que já tem 2 anos, a da Rússia e da Ucrânia tem 4 anos e parecem as duas estarem bastante distantes ainda de acabarem. Sim, o cessar-fogo, o último cessar-fogo em vigor, as informações que temos é que 60 palestinos, né, 60 palestinos morreram por dia desde a implementação do cessar-fogo promovido por Trump e Netanyahu, né, aclamado pela comunidade internacional, com um primeiro passo para a cessação do conflito, mas o que se percebe é que Israel segue, né, eliminando palestinos diariamente e as condições no território são aquelas condições descritas pelo parecer consultivo da Corte Internacional de Justiça. Tá? Temos um genocídio em curso em Gaza, temos ali um regime que administra, né, um regime de apartheid contra os palestinos em terras palestinas e temos, né, um regime israelense que ocupa e usurpa terras palestinas desde pelo menos 1967. Essa é o relatório, não é o meu relatório, mas o relatório de jurista da Corte Internacional de Justiça, órgão máximo das Nações Unidas para julgar comportamento de estados, de indivíduos. E então,
E por trás de tudo isso, Natália, temos também o fato de que as relações internacionais elas se dão por cima da plataforma que nós chamamos que é as grandes conexões econômicas, comerciais, que conectam esses países. Há um desejo muito grande do presidente Donald Trump de equacionar da forma mais rápida possível todos esses conflitos na Ucrânia, em Gaza, por exemplo, porque existem projetos econômicos muito robustos, como o IMEC, que eles chamam de corredor econômico que ligaria a Índia, passando pelo Oriente Médio e chegando até a Europa. Esse corredor econômico tem o apoio da União Europeia, faz frente a uma investida da China com o corredor de infraestrutura da nova Rota da Seda, e também você equacionar da forma mais rápida possível a situação na Ucrânia, que no caso beneficia sobremaneira o país que está vencendo a guerra, que é a Rússia, também abre portas, também oportunidades para que o presidente Donald Trump possa usufruir da extração e refino das terras raras ucranianas, possa implementar acordos de reconstrução de infraestrutura na Ucrânia, que de certa forma irá beneficiar construtoras norte-americanas. Então esse é o que está por baixo de tudo, né? É o que está na superfície dessas relações mais recentes, envolvendo essa tentativa do presidente Donald Trump em equacionar conflitos na Ucrânia e também em Gaza, principalmente.